Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel aqui de matemática, e nós vamos fazer alguns exercícios hoje sobre equações do segundo grau e alguns problemas relacionados às equações do segundo grau, tá bom? O primeiro exercício fala assim, ó: o quadrado da quantia que Carlos possui, aumentado do dobro da mesma quantia, é igual a R$ 35. Podemos dizer que Carlos possui. Então é um problema que a gente precisa representar, né? Usar a ideia da equação do segundo grau. Então vamos chamar de x a idade, né? Desculpa, a quantia. São tantos problemas com idade que a gente acaba usando quantia que Carlos possui. Então o que a gente sabe sobre Carlos? Que a quantia, o quadrado da quantia que Carlos possui, aumentado mais, né, do dobro dessa mesma quantia, ou seja, 2x, é igual a R$ 35. Traduzindo, x ao quadrado mais 2x igual a 35. O quadrado da quantia que Carlos possui mais o dobro dessa mesma quantia, que é o x, é igual a 35. Então, podemos passar o 35 para o lado de cá, com o sinal trocado, e assim temos uma equação completa do segundo grau. A primeira coisa que a gente vai fazer é representar, né, escrever os valores do A, lembrando que é 1, do B, que é 2, e do C, que é menos 35. Beleza? Nosso segundo passo vai ser calcular o discriminante, que a gente conhece como delta, né? Então, para quem não lembra, o delta é quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá? Então, vamos calcular o delta aqui. Nós sabemos que o B é 2, 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 35. Então, o nosso delta é 4, menos com menos, mais 4 vezes 35, 120, 140. Com isso, nós temos que o delta é 144. E claro, era de se esperar, né? Nós temos um problema que a gente quer saber a quantia, o valor positivo, né? Então, era de se esperar que o delta fosse positivo. Para quem não lembra, quando o delta, né, quando o discriminante da equação é positivo, nós garantimos que temos duas raízes reais e diferentes, né, distintas, tá? Claro, se o delta fosse zero, daria para descobrir também, tá? Só se o delta fosse negativo, que seriam raízes complexas. Bom, e vamos ao nosso terceiro e último tópico, para descobrir realmente a quantia que Carlos possui, usando a famosa fórmula resolutiva da equação do segundo grau, que a gente conhece como fórmula de Bhaskara, né? Que a gente sabe que não é o correto, tá? Então, nós vamos calcular como é que ficaria, ó. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, então menos 2, que é o B, mais ou menos a raiz de delta, que é 144, sobre 2 vezes A, que é 2 vezes 1. Então, vamos para uma outra tela aqui. A gente vai ficar com menos B, que é menos 2, mais ou menos a raiz de 144, que é 12, tá, pessoal? 12 vezes 12 é 144, sobre 2 vezes A, que é 2. Então, vamos calcular o x1, pegando o valor positivo, e calcular o x2, pegando o valor negativo. Claro que nós sabemos que a quantia, né? Então, menos 2 mais 12, 10, sobre 2, aqui deu 5, e menos 2 com menos 12, menos 14, sobre 2, vai dar menos 7. Não faz sentido ele ter menos R$7, né? Então, a gente sabe que a quantia que Carlos possui é quanto? É de R$5. Por isso, a nossa resposta é letra B de bola, ok? Nossa questão 2.
PUC de São Paulo. Um terreno retangular de área 875 metros quadrados, sempre que aparecer um 2 depois de uma letra aqui, pessoal, quer dizer que seria o quadrado, tá? Então foi um errinho aí na configuração, na hora de eu fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Então, M2 é metros quadrados, ok? Então, o terreno tem essa área, que é um terreno retangular, como esse aqui, e tem um comprimento que excede em 10 metros a largura. Quais são as dimensões do terreno? Assinale a equação que representa o problema acima. Então, primeira coisa, ele fala que o comprimento excede em 10 metros a largura. Se eu chamar a largura de x, nós sabemos que o comprimento vai ser x mais 10 metros. A largura, o comprimento excede em 10 metros a largura. Vamos partir da onde? Da área. Nós sabemos que a área do terreno é de 875 metros quadrados. Como a gente calcula a área de um terreno? Base vezes altura, ou comprimento vezes largura, não é isso? E aí nós teremos essa seguinte situação. Vamos fazer a distributiva aqui, ficamos com x ao quadrado, mais 10x, passamos o 875 para cá e igualamos a zero. Chegamos, então, a uma equação do segundo grau, beleza? E, claro, olhando as opções, nossa resposta seria a letra D de dado. X ao quadrado mais 10x menos 875. Beleza? Além disso, tem no enunciado pedindo as dimensões do terreno. As dimensões são x e x mais 10. Como é que a gente poderia calcular? Primeiro, dizendo quem é o A, que é 1, o B, que é 10, e o C, que é menos 875. Depois, segundo, calculando o discriminante, que é o delta, ó, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Isso? Então, continuando o cálculo, fica 100 mais 4 vezes 875, 4 vezes 8, 32, ou seja, 3.200. 4 vezes 75 dá 300. Então, 3.200 mais 300 dá 3.500. E o nosso delta vai dar 3.600. Opa! 3.600, raiz de 36 é 6, raiz de 3.600 é 60. E o nosso terceiro e último passo seria calcular as raízes pela fórmula da equação do segundo grau. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então fica menos 10 mais ou menos a raiz de 3.600 sobre 2 vezes a. Então, claro que a gente vai pegar só o positivo, tá, gente? Menos 10 mais raiz de 3.600, que é 60 sobre 2. Com isso eu tenho 60 menos 10, 50 sobre 2, 25. Então, nós sabemos que a largura do terreno é de 25, né? E o comprimento é de 35, que é x mais 10, ok? Então, ele poderia pedir isso numa questão também, uma questão bem pedida aí nos concursos, beleza? Vamos para a nossa questão 3. Questão 3, gente, é uma questão muito interessante, ela caiu aí em um concurso e muita gente ficou desesperado pelo tamanho dos números, mas vamos lá. Sobre a equação 1983, x ao quadrado, menos 1984x, menos 1985 igual a zero, a afirmação correta é: ela não tem raízes reais, tem duas raízes reais e distintas, tem duas raízes simétricas, tem duas raízes positivas, tem duas raízes negativas. Bom, o que a gente pode afirmar de acordo com o delta? Vamos lembrar. Se o delta é positivo, nós temos raízes reais e diferentes, beleza? Se o delta é igual a zero, temos raízes reais e iguais. Faltou o U aqui. Se o delta é negativo, nós temos raízes não reais, né? As raízes não pertencem
né? AR. Bom, Daniel, isso é simétrica positiva ou negativa? Tem alguns macetinhos, quando a gente aprofunda o estudo das equações e do discriminante, você pode descobrir isso. Só que não é o nosso foco, tá? Nosso foco vai ser, então, pensar na letra A, se o delta for negativo, na letra B, se o delta for positivo. Então, a ideia da questão aqui é essa. Então, vamos lá. Primeiro, quem é o A? 1983. Quem é o B? Menos 1984. E quem é o C? Opa, menos 1985. Então, calculando o delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aí o pessoal começou a ficar desesperado, né? Por quê? Menos de 1984 ao quadrado, menos 4 vezes 1983 vezes menos 1985. Bom, menos 1984 ao quadrado, se é quadrado, vai ficar positivo. Vai ficar 1984 ao quadrado. E menos com menos não vai dar mais, então ficaria mais 4 vezes 1983 vezes 1985. Aí, gente, muita gente, vou ter que fazer essa conta para verificar se o delta é positivo e negativo. Não precisa. É só você observar que 1984 ao quadrado é um número positivo. 4 vezes 1983 vezes 1985 também é um número positivo. E a soma desses dois números claramente vai dar um número positivo. Se é tudo positivo, então, claro que o delta é positivo e nós teríamos duas raízes reais e distintas. Então, às vezes, você não precisa fazer certas contas. Tomem cuidado com isso, tá bom? E a nossa última questão, que é a questão 4, também trata dessa ideia do delta, tá? Ela pede para classificar as informações em verdadeira ou falsa. Se o discriminante da equação é igual a zero, o que ele está querendo dizer? Que se o delta é igual a zero, ela tem duas raízes reais iguais? É isso, gente? É verdadeiro, né? Então, se o delta é igual a zero, nós temos x1 igual a x2. Item 2. Se o discriminante da equação é menor que zero, ou seja, negativo, né? Ela tem duas raízes reais diferentes? Falso, né, gente? A gente tem que não existe x1 e x2 pertencentes aos reais, tá? Então são raízes não reais, são raízes complexas. Item 3. Se o discriminante da equação é maior do que zero, ela tem duas raízes reais e diferentes? Verdadeiro, né? Se o delta é maior do que zero, nós temos x1 diferente de x2 pertencentes aos reais. E por último, se o discriminante da equação é igual a zero, ela não tem raízes reais? Falso, né? Se é igual a zero, nós temos duas raízes reais iguais. Tá bom, pessoal? Então, aqui nós pegamos 4 exemplos bem simples, né, de como usar o conhecimento de equação do segundo grau para resolver problemas aí de concursos. Tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rapidinho. E até a próxima com as funções quadráticas. Tá bom? Tchau, tchau.